Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live do canal Clima. Boa noite a todos que estiverem por aí, todos que forem chegando. Bem-vindos à terceira e última live dessa semana, onde a gente está falando sobre IoTs, né? Internet das Coisas aplicada à nossa área do ar-condicionado e também um pouquinho sobre a refrigeração. Sejam todos bem-vindos, boa noite. Tudo certo com vocês? Enquanto eu estou esperando o nosso convidado e o Caleb entrarem aqui, eu convido a todos vocês a pegarem aqui e mandar essa live para todos os seus contatos. Manda para todo mundo, fala que tá rolando a live, fala pro pessoal entrar aqui, vir conversar com a gente, tirar suas dúvidas, aprender um pouco mais e um pouquinho sobre IoTs e ver como elas podem ser importantes no nosso dia a dia de trabalho, certo? Lembro a todos vocês que essas lives vão ficar gravadas aqui, mas em breve elas serão disponibilizadas também no nosso canal do YouTube. Então, quem não sabe, para quem ainda não sabe, aliás, corre lá no YouTube, canal O Clima também. É o nosso canal no YouTube, onde vocês podem assistir esse conteúdo e todos os outros que a gente já fez até hoje. Lá vocês vão encontrar várias lives com o pessoal de gestão, facilities, RH, né? Para quem tem interesse aí, também temos uma live sobre RH, que fizemos com a Michelle, maravilhosa, ótima profissional. Corre lá no nosso YouTube, que também está disponível. E outro ponto, todo esse material aqui também vai estar disponível nas plataformas de streaming de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Music, iTunes, entre outras aí. Vocês podem escolher as que vocês se identificam mais e acompanhar o nosso trabalho, né? Se vocês sentirem vontade de colaborar com o nosso projeto, a gente também tem uma página no Apoia-se. Basta vocês entrarem em apoia-se.com/canal Clima. Oi, doutor, refrigeração. Obrigada, hein? Boa noite. Obrigada por estar aqui hoje. Manda aí pro pessoal, para todo mundo vir acompanhar aqui a gente. Vamos lá, ó. Aceitando a última live. Bem-vindo, teste climatização. Se tiverem dúvidas, pessoal, podem mandar aqui. E não se esqueçam de voltar e assistir as outras lives também, hein? Fala, Leandro, tudo bem? Opa, estamos aí, estamos ao vivo. Joia. Como é que tá, Mariana? Como vai? Tudo jóia, graças a Deus, estamos bem. Você tá me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Tá, tranquilo. Eu tava aqui falando com o pessoal, a minha internet aqui hoje tá um pouquinho instável, então às vezes dá uma... Ó, o Caleb tá chegando aqui, às vezes dá uma chiada aqui, mas o importante é que vocês estão me ouvindo bem. Só o Tranquilo. Caleb entrar. Ó, alô TS, alô Tiago aqui de Cuiabá. Muito bom. Bem-vindo, Thiago. Prazer tê-lo aqui na nossa live, hein? Estamos falando sobre IoTs. Não sei se você acompanhou as lives anteriores, mas fica à vontade para tirar suas dúvidas hoje, se você tiver. Perguntar também, interagir com a gente, fica à vontade, hein? O Leandro aqui é da ProRound e vai encerrar essa série de lives, né? Trazendo mais informações, tendências aí do mercado para essa tecnologia. E se você tiver dúvidas, perguntas, fica à vontade para mandar aqui pra gente. Não se esquece de curtir e compartilhar esse conteúdo, hein? E aí, Isso aí. Caleb, beleza? Boa noite, Mário, tudo bem? Boa noite, Leandro. Tudo Como é que... jóia. Boa noite, querido. Como vai? Me desculpe aí, ontem eu não consegui participar com vocês, mas eu sei que foi ótimo aí o bate-papo. E também hoje para encerrar essa série aí falando sobre IoT. Vamos que vamos. Show de bola, show de bola. Estou ansioso para isso. Vamos lá. Certo, certo. Só mandar um Bom, abraço aqui, o doutor Refrigeração, salve. Um abraço. sim, A gente precisa de voltar a fazer as lives, hein? Chamar ele de novo aí, Mário, depois para vir bater um papo com a gente. Um abraço. sim, com certeza. Só recapitulando aqui, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as tendências de mercado, né, Leandro? Vamos trazer aí o que na primeira live a gente falou um pouquinho sobre o que era, né, para fazer essa introdução e o que é a IoT, para quem não conhecia, ter um pouquinho da ideia do que significa, onde aplica, né, e tal. A segunda live a gente falou um pouquinho sobre a aplicação, em especial na nossa área, né, do ar-condicionado e também um pouquinho em refrigeração. E hoje a gente vai falar assim, vai falar sobre o que o mercado pode trazer para a gente, certo? Isso aí, isso aí. Vamos
Vamos trazer um pouquinho do que vem de futuro, certo? A gente falou um pouco no primeiro dia sobre tecnologia, algo mais profundo sobre... eu quero entender um pouco mais sobre isso, onde a gente busca esse tipo de informação. Depois, coisas que nós já estamos fazendo com essa tecnologia. E agora a gente vai brincar um pouquinho de futurologia, certo? Entender um pouco coisa que a gente entende aqui como direção para esse mercado e como a gente pode se preparar para esse boom que está chegando daqui a pouco. Exatamente, cara. Aproveitando que você tocou aí nesse ponto, né? Eu queria começar assim, bem direta. A gente vê que estão chegando muitas tecnologias aí, né? A gente tem 5G, metaverso, inteligência artificial, que já tem há um tempo, né? Mas, enfim, acho que tá sendo mais difundido agora com todas essas possibilidades que estão surgindo. E assim, o que você vê como tendência aí para o mercado? Como é que você acha que vai interagir, né, a área das IoTs, se relacionando com tudo isso aí? Como que a gente vai começar a aplicar isso no nosso dia a dia, na nossa área de atuação? Então, falando nesse monte de tecnologia, é legal a gente ter a visão. O primeiro passo, antes de falar de ar-condicionado, refrigeração e todo esse tipo de aplicação, a gente entender o que está vindo de futuro no aspecto geral. Tá? Até na primeira live, a gente até comentei com vocês em relação a o que vai acontecer em relação aos empregos e a forma de interação e o que vai acontecer com os empregos que a gente conhece hoje. E aí, trazendo um pouco dessas tecnologias que você falou, eu quero fazer um vislumbre, um exercício aqui sobre o que pode acontecer daqui a pouco. Então, hoje já é realidade a impressão 3D, certo? Que é a impressão onde você faz a injeção de plástico um sobre o outro até tornar uma imagem e etc. Isso está cada vez mais fácil e cada vez mais acessível, até tanto financeiramente falando, quanto na qualidade do que isso gera. Tanto que alguns anos atrás a gente começou a fazer isso, as próprias caixas que a gente fazia eram em impressão 3D. Inclusive uma delas, essa daqui, ó, a gente imprimia aqui, então é uma caixa como qualquer outra, certo? Tinha uma certa perda de qualidade e hoje em dia, quando você imprime em 3D, isso aqui tá, assim, não perde nada para um produto injetado. E aí o que pode acontecer? Imagina o seguinte, você tem empresas que fazem gadgets, por exemplo, um controle ou um capinha de celular e etc. Imagina se isso evolui ao ponto de que a gente não precisar mais comprar coisas, e essas coisas não precisam ser mais injetadas ou fabricadas, e não vai precisar mais que ninguém transfira isso com um caminhão, e que você possa fazer tudo isso em casa. Ou se de repente você possa imprimir comida, ou qualquer coisa que seja diferente do que a gente imagina como normal. Tá? Imagina que você possa imprimir tudo aquilo que você quiser e você quebra toda a cadeia de distribuição. Ou então você tem um outro aspecto, que é a entrada do 5G, que é quando você reduz a latência, ou seja, que é o tempo de resposta que você tem numa comunicação, e a redução dessa latência permite que você possa fazer comunicações em altíssima velocidade, a ponto de que um carro possa ser controlado, assim como a gente vê no filme Eu, Robô, todo aquele trânsito bonitinho, os carros ultrapassando um ao outro. E aí aquele caminhoneiro que transferia aquele plástico injetado, que seja para sua casa, vindo da China, não vai precisar mais dele, porque o caminhão vai dirigir sozinho. E aí você vai ter um outro aspecto, se você vai estar doente, aí a gente lembra daquele filme que tem o Wagner Moura, que eles querem, de qualquer forma, chegar à plataforma incrível lá, o Elysium, né? Que chamava o filme. E aí, porque lá tinha uma máquina que fazia um scan de você e descobria que doença você tinha. E aí você pode ter, através de tudo isso também, então, uma forma de comunicação cerebral, assim como a Neuralink está fazendo agora, onde a gente pode fazer uma interação entre dispositivos com a mente. Então, imagine tudo isso ao mesmo tempo, um em cima do outro. O que vai ser a nossa realidade? É uma realidade muito diferente do que a gente pensa hoje. Então, está fazendo só esse exercício sobre o que é a tecnologia daqui para frente e o que pode acontecer de uma forma extremamente disruptiva. Algumas profissões, como motoristas, como contadores, como alguns tipos de especialidade diagnóstica, tendem a ser arrasadas em relação à quantidade necessária. Ficarão apenas super especialistas. E o que sobra para todo mundo? Então, eu queria trazer esse exercício só para pensar
a gente saiu um pouco da nossa realidade quando a gente pensa o que era a nossa vida antes do iPhone, antes do smartphone, quando tinha só BlackBerry, por exemplo, ou só SMS. A gente viveu a vida de ficar tentando escrever SMS apertando 222 3337. Quem teve telefone com tecla sabe como é que era isso. E como é que mudou a velocidade da comunicação depois daqui, depois chegou o WhatsApp. Então, trazendo esse exercício, vamos trazer isso um pouco para a nossa realidade aqui. Hoje em dia a gente depende muito da nossa ação humana para fazer algumas coisas e realmente o trabalho de execução lá na ponta. Como é que a gente, unificando tudo isso, pode fazer uma mudança expressiva no nosso dia a dia? É isso que eu queria trazer hoje e através das tecnologias que a gente falou nos outros dias, começar a aplicar isso no nosso dia a dia para ver como é que isso pode ser realmente extremamente disruptivo. Ok? Então, eu queria trazer essa brincadeira primeiro e deixar todo mundo pensativo. Como é que seria um mundo onde não precisaria de motoristas e todo mundo que hoje é Uber não vai precisar mais porque os carros vão dirigir sozinhos e de repente você não precisa mais comprar um carro porque você pagar sobre serviço já que o carro dirige sozinho poderia fazer mais sentido. Tanto que várias concessionárias estão mudando o modelo de negócio delas para locação e não mais para venda. É uma loucura tudo isso, certo? Então, pensando em todos esses elementos novos que vão chegar agora, acho que é aí que a gente vai começar a se basear para entender um pouquinho o que será que pode acontecer daqui para frente. Ô, Leandro, deixa eu entrar na sua vibe aí. Você que está mais inserido nesse mercado de IoT, né, mais do que eu, não sei como que a Mari está, mas você está totalmente inserido nisso. Você acha que a gente, né, que de uma forma normal, assim, natural, vai chegar a esse ponto de motoristas serem totalmente, os carros serem autônomos, a gente não precisar mais de motorista, né? Você vai dirigir só. Gente, vocês estão me ouvindo aí? Sim. Tá normal. Tá normal. É só porque eu não consigo ouvir vocês, mas tá bom. Você não tá ouvindo a gente, Mari? Não, então beleza. O pessoal o pessoal em casa tá ouvindo a gente? Tá tranquilo? Só coloca um joinha se tiver, só pra gente ver se tá tudo certo. Mas, Leandro, você acha que a gente chega nesse ponto de simplesmente ter totalmente os carros autônomos, ter essa... acho que a Mari tá com um problema na conexão dela. Ter essa vida autônoma onde eu posso trabalhar de casa e tudo que eu precisar, eu não preciso sair para fora. Já tem muita gente que vive assim, mas a maioria das pessoas, será que num dia vão chegar a fazer isso? Eu acho que hoje a gente fala isso como uma utopia, né? Mas tem a possibilidade de acontecer, né? De você viver simplesmente dentro da sua casa, trabalhar pelo seu computador, pelo um dispositivo que você tem em casa, fazer suas compras, receber seus alimentos, imprimir as suas compras ou receber por uma entrega, sei lá, e fazer tantas outras coisas, tudo direto de casa. Se eu precisar de sair, eu chamo um carro, chega um carro ou um drone que vai me levar para onde eu quero. E todas essas coisas, se eu vou pegar um transporte público, não tem, mas aquelas coisas que a gente vê em filme, né? Não tem motorista e ele faz várias rotas, é muito mais autônomo, é mais rápido, é mais preciso. E o que eu queria trazer para a gente também, se isso é possível que aconteça em grande quantidade, qual que seria a vantagem de ter isso? A Mari acho que teve um problema na conexão mesmo. Mari, ela caiu, vamos ver se ela volta aqui. Você tá aí, Mari? Não, acho que ela saiu. Tranquilo, vamos seguir aqui. Aí vamos ver se ela volta daqui a pouco. A gente vai tocando papo aqui. Se eu acho que isso é possível, eu acho que isso já é real, certo? E principalmente nos países mais desenvolvidos, certo? Que são pioneiros nesse processo. Então, caminhões autônomos já são uma realidade, certo? Nos Estados Unidos, na Europa, isso já é verdade lá. E aí acabou de ter o leilão do 5G, certo? E até a gente está bastante ligado a essa questão de conectividade. Fiquei estudando até quais foram as contrapartidas, construções. Então, o leilão do 5G foi dividido entre algumas grandes empresas, certo? Vivo, claro, esses grandes conglomerados de comunicação. E qual é a contrapartida desse processo? Uma empresa ficou detendo X frequência em São Paulo, a outra ficou em Minas Gerais, etc. Qual é a contrapartida que essas empresas têm que dar por deter esse monopólio, esse oligopólio? Eles
elas têm que oferecer internet 5G em todas as rodovias do país. Essa é a contrapartida deles. Ou seja, em até 2030, certo? Então, nos próximos 15 anos aí, nós teremos cobertura 5G em todo o Brasil, se os contratos forem cumpridos, em todas as rodovias nacionais e todas as rodovias estaduais, e todas as capitais e cidades, mesmo cidades pequenas. Ou seja, a grande tendência é que nos próximos 15 anos nós tenhamos em todas as cidades do Brasil, se for cumprido o contrato, não só uma cobertura capaz de fazer caminhões autônomos chegarem de um ponto a outro sem motorista, quanto que a velocidade do 5G ele é semelhante à velocidade do Wi-Fi, só que sem a gente ter infraestrutura nenhuma. Então imagina todas as cidades, todas as pessoas terem acesso a isso. Esse é o nível de coisa louca que pode acontecer. O que é esse 5G? Né, que tinha o 3, o 4, e agora a gente está migrando para o 5G. Isso, vamos evoluindo aqui em relação às tecnologias, né? Então a gente teve o primeiro, que era comunicação de voz normal, a gente teve o 2G, que permitia mandar SMS, aí veio o 3G, que foi quando a gente estava na nossa adolescência, lá, imagino, que aí a gente começou a ter acesso à internet, Google, música, alguma coisa nesse sentido. Depois disso, será que ela não... Ô Mari, você não quer de repente entrar pelo seu perfil e se aceitar aqui de volta? De repente ela entrar pelo perfil dela, acho que dá certo. Por um telefone, pelo computador, não sei. Será que a gente consegue aceitar ela se ela entrar? Não sei. Ou então a gente sai rapidinho e volta. Tranquilo, pessoal, se estão acompanhando a gente pode sair. E aí espero que vocês estejam de volta conosco aqui, tá bom? A gente vai continuar falando de conectividade, 4G e 5G e como é que isso vai afetar a gente daqui a pouco. Então, vamos sair rapidinho. E, Mari, você derruba e abre outra live. A gente já entra rapidinho. Pode ser? Acho que ela não está ouvindo a gente, né? Eita. Não. Então vamos fechar aqui. Eu vou mandar mensagem para ela. Pessoal, espera aí que a gente já volta. Minutinho. O 5G da Mari falhou. Se fosse 5G, não tinha caído, eu tenho certeza. A gente já volta. Fala pessoal, não sei quem está por aí. Tivemos aqui um probleminha no áudio. Vou tentar colocar vocês de novo aqui, tá, meninos? Vamos lá. Vamos ver o Caleb. Vamos ver se agora vai. Bom, vocês estão conseguindo me ouvir? Talvez sim, talvez não. Vamos ver. Agora venha. Oba, 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 estamos de volta. Agora você me escuta? Agora sim. Maravilha. Estamos online de novo. Vamos esperar o Caleb entrar e a gente continua nosso papo. Desculpa aí, eu não quis atrapalhar vocês. Eu pensei, eu não vou sair porque senão eu derrubava a live, né? Quem abriu a live. Sem você que graça tem. Sem você que graça tem que estar aqui com a gente. Aplicativo faz isso, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Eu ia entrar aqui, ó. O Caleb tá chamando. Boa. Vamos lá. Caleb. Eu deixei ele entrar aqui. Beleza. Pronto, agora eu consigo ouvir vocês. Agora sim, agora vale a pena, né? Mari tá aí? Vamos seguir. A pausa para tomar água. Vamos lá. Sim. Então, vamos lá. Eu estava falando para vocês em relação a o que é o tal do 5G, certo? Sim. Como isso está diretamente ligado ao IoT.
Então, vamos lá, quais foram as gerações? Voltando aqui, nós temos a primeira geração que era ligação, a segunda geração basicamente era SMS, serviços assim. A terceira geração tinha música, você conseguia acessar a internet, Google e tal, mas não era aquelas coisas para ver um YouTube, certo? Tinha que ver 360p e olhe lá. Aí depois veio o 4G, onde a gente consegue ver vídeos, baixar coisas, fazer videoconferência com qualidade. Não sei se vocês lembram como era sofrível fazer uma ligação de vídeo com 3G, era irritante. E aí veio o 4G, 4.5G, que aí melhorou essa velocidade, reduzindo a latência, e aí vem o tal do 5G. O 5G é uma disrupção no mundo da tecnologia, assim como foi o 2 para o 3 para o 4G. O 3 para o 4 melhorou, possibilitou ter novos serviços. Então, se a gente pensava, pô, eu preciso fazer uma ligação de vídeo com alguém, a gente não cogitava essa possibilidade com o 3G, de fazer ligação. Agora, com 4G, pô, quantas vezes eu já não fiz reuniões no Uber via videoconferência com alguém? Isso funcionou. Agora o 5G ele leva isso para um nível acima do que a gente imagina. Por quê? E por que está diretamente ligado ao IoT? Porque qual o grande problema, e quem joga online, por exemplo, sabe disso, você tenta jogar online com alguém de algum lugar muito distante, tem lag, né? Que o pessoal fala, que é quando você atira, aí você acha que acertou, só que o bonequinho já está em outro lado lá, e você não acertou o cara porque ele sumiu. Então tem atraso, a gente chama isso de lag, né? Então isso é a tal da latência. Qual que é o grande problema de você ter uma alta latência como a gente tem hoje, alta entre aspas, mas uma latência significativa no 4G? Se eu preciso dar um comando remoto a alguma coisa, por exemplo, vamos supor que alguém está fazendo uma cirurgia e eu estou fazendo isso através da rede 4G. Aí dá uma travada que nem deu o negócio aqui, o cara pega, corta e mata outra pessoa. No 5G, isso não acontece mais. A latência é praticamente em tempo real. Então, novas coisas são possíveis. Então, se eu for pensar em área de saúde, eu consigo fazer uma cirurgia pelo celular remotamente no 5G. Eu consigo controlar e fazer uma automação através de um smart module como o nosso, em tempo real, num sistema que é altamente crítico. Eu consigo controlar um carro que está em movimento no 5G, o que eu não consigo no 4G. Então, o 5G ele permite que a gente tenha baixas latências. Então, coisas que são críticas são possíveis que antes não eram mais. E aí muda totalmente o aspecto de como a gente utiliza a tecnologia. E principalmente também a velocidade. É muito, muito rápido, como se fosse uma banda larga de casa. Então imagina você poder baixar coisas, arquivos de altíssima qualidade, você conseguir, por exemplo, fazer uma comunicação de altíssima qualidade, até um holograma, se for o caso, uma alteração no seu próprio aspecto físico, meio que um processo de processamento em tempo real. Então, esse tipo de coisa, aliada a metaverso e esses conceitos malucos que ficam aparecendo hoje, que parece que nunca vai dar certo, começam a se tornar um tanto possíveis. Assim como quando a gente pensava, sei lá, em 1995, como é que a gente ia fazer algo assim num celular? Numa tela touchscreen, sem fio, isso era uma coisa de Jetsons, certo? No desenho dos Jetsons. Tanto se você assistir os Jetsons hoje, faça esse exercício, você vai ver que metade das coisas que eles fazem são ultrapassadas. É um barato, assim. Então, isso responde um pouco do que é o 5G e por que ele tem diretamente ligação com a área de IoT por conta da baixa latência. Então, de fato, agora a gente vai ter a internet das coisas, né? Antes, algumas coisas estavam conectadas à internet, né? Igual a gente já falou aqui, alguns processos industriais, né? Alguns dispositivos em casa, algumas coisas assim, tipo um treinamento, né? Vamos ir colocando. Mas agora no 5G, pelo acesso à internet, né? Como eu falo, uma pessoa, né? Um médico, né? Alguém habilitado, pode fazer uma cirurgia em um outro lugar, né? Preparado para isso, como que eu posso dizer? Precisão? Mais precisão, isso ali. Né? Às vezes a mão do médico pode tremer um pouquinho, mas agora aquele robô que ele vai estar usando, não. Então, é a internet das coisas. Sei lá, até o próprio metaverso que a gente vai falar daqui a pouco e tantas outras coisas. Hoje se fala muito eu não sei exatamente o nome, mas esses mercados autônomos, né? Você entra, compra e às vezes só tem uma pessoa para te orientar, né? Não tem um caixa, não tem aquele sistema normal, né, de mercado. Você entra, pega as suas compras, você paga e tudo.
Isso vai ser muito mais evoluído, muito mais natural. Então, agora, de fato, né, toda a sociedade vai viver a internet das coisas, vai ser a internet das coisas aberta para todos, né? E é isso. Isso, trazendo uma alusão de novo sobre, falei do médico, fez sentido. Então, assim, hoje eu preciso, vamos falar que eu vou fazer automação do ar-condicionado, certo? Então, não só automação, mas o sistema de controle, o comando elétrico, por exemplo, do ar-condicionado. Como é que a gente faz hoje? Você faz lá, pensa no splitão da Hitachi, qualquer coisa simples assim. Você vai lá, coloca várias proteções, você faz a parte de um comando elétrico, o acionamento disso vai estar com fio ligado de uma posição a outra, certo? Por quê? Porque a latência que nós temos é muito alta. Então imagina um outro modelo assim, se todo o ar-condicionado já viesse de fábrica, integrável e ligado à internet de algum jeito. Você vai lá, coloca ele lá em cima, vai fazer a ligação elétrica e tal, e de repente um splitão que precisaria de um controle remoto ligado a fio, você pode colocar um dispositivo colado na parede, que os dois estão ligados à internet, os dois ligados no sistema da Hitachi, e a Hitachi tem controle de todos os ar-condicionados que ela vende até a partir de agora, porque ela tem informação, e como a latência é rápida demais, você aperta um botão na parede, ele vai bater na internet, vai voltar e vai bater lá na condensadora, lá no telhado, sem você ter que passar nenhum fio. Isso é possível com 5G e antes não era. E aí o fabricante pode ter o controle sobre esse equipamento que ele forneceu. Isso já é um vislumbre do que pode acontecer de futuro e que na verdade, alguns fabricantes que a gente está tendo contato já está começando a trabalhar conosco em formatar os produtos para eles terem controle total, principalmente em processo de pós-venda. Olha que loucura. Isso é coisas que não dava para fazer até, sei lá, até agora. O fabricante vai ter o controle de todos os produtos que ele libera para os clientes. Né? Um controle que ele vai ter, seria isso. Isso poderia ser uma possibilidade. Imagina como é que seria. Assim, hoje, vamos lá, eu tive algumas experiências negativas com o splitão da série F da Hitachi e o inverter, por exemplo. Tive uma experiência com esse da série E, eu acho. Dava alguns problemas, tinha um problema lá, só que a Hitachi sabe desse problema? Não, ela perdeu muito cliente por conta disso, ela não sabe por quê. E se ela tivesse o controle disso daí e algum tipo de banco de dados que desse para ela quais são os problemas que estão ocorrendo para ela poder gerar correção, será que ela tomaria tanto tiro? Agora a pergunta que surge, né? Isso é uma opção que o fabricante pode ou não ter, agora falando de fabricante, mas o armazenamento de todos esses dados, né? Pensando na Hitachi ou qualquer outro fabricante, aí, que a gente está falando aqui do nosso setor, mas qualquer fabricante que queira fazer isso, ele precisa de ter um banco de dados para manter essas informações, porque ele vai ter um aparelho que vai funcionar por 10 anos. O tempo de vida útil dele é 10 anos, ele precisa de ter pelo menos um relatório mensal que seja de como aquele aparelho se comportou. E onde ele vai armazenar tudo isso? Né? Vai ter o 5G que vai possibilitar tudo isso, mas ele joga tudo isso numa nuvem, ele precisa de ter um CPD, alguma coisa. Como que seria esse armazenamento e o cuidado dessa informação, você sabe? Aí que, até quando eu falei, muitas profissões vão acabar e etc, e podem surgir outras, isso, trazendo sua pergunta, já responde um pouco disso, mas será que vai ter outras profissões? Alguém vai ter que cuidar desses dados. Profissões como analista de dados, gestores de BI, Analytics, vão ser sempre muito importantes, cada vez mais importantes, que são profissões que hoje, alguém que é especialista em BI realmente é bom em Big Data, de alguma forma assim, tem emprego garantido e ganhando muito dinheiro. Então, onde fica armazenado isso? Cada vez mais os data centers, certo? São AWS da vida, servidores do UOL e serviços de armazenamento de dados são importantes e criação de dashboards e controles para conseguir gerar esse tipo de informação. Até porque você vai ter um monte de dados e alguém tem que transformar essa calhamaçada de dados numa informação que tenha utilidade. E aí, assim, até puxando um gancho sobre isso que você disse, que parece o seguinte, ela vai ter um monte de informação, mas e daí? A questão é como a gente vai utilizar essa informação para ganhar dinheiro e reduzir tempo de problemas. Então, aí que está a grande questão. Por que até quando eu citei no início, existem fabricantes, os fabricantes aqueles que já estão mais à frente, imaginando como é que eles transformam modelos deles de venda de produtos para um modelo de venda de serviços. Basicamente, todo o processo vai ser um processo de venda de serviços, no fim das contas.
quando ela vende uma máquina, por exemplo, voltando ao ar-condicionado, vendeu a máquina, e se ela entrar no processo de cuidado dessa máquina, no processo de manutenção, já que agora ela tem um processo puxado pela máquina e não depende mais de ter uma mão de obra mais barata possível para ficar lá, indo lá fazer verificações. Então a gente inverte o jogo e começa a colocar pessoas que estão fora desse negócio numa posição tanto difícil de competir com esse tipo de serviço. Imagina como é que seria isso se todo fabricante tivesse controle e ele mesmo detivesse o poder da assistência, já que ele seria mais competitivo que os outros. Isso é uma loucura, né? Se a gente olhar por esse lado, né, e realmente as coisas derem certo, é um lado ruim, que muita gente vai perder a oportunidade de trabalho, mas, por outro lado, vai resolver um problema que a gente tem hoje, né? Que eu e a Mari, a gente já falou disso em vários podcasts com várias pessoas, que é a baixa barreira de entrada do mercado. Você também está no mercado, você sabe disso. É a baixa barreira, a facilidade de entrar nesse mercado. E acaba baixando a qualidade do serviço, né? Então, a gente tem aí o Zé da Esquina, o Zé Garrafa, o Zé Maleta, e por aí vai, os penduradores da vida, né? Falando aqui do nosso setor, que estão aí trabalhando e tal, mas quando ele for competir com um fabricante que faz a manutenção, né, ele não vai poder chegar lá e fazer qualquer manutenção ou cobrar barato. Porque o fabricante já está ali dando um feedback, mandando um relatório para o cliente, mandando alguma coisa. E eu acho que quando o cliente, no ponto final, chegar e falar, não, o próprio fabricante já vai manter a máquina para mim, para esse cara chegar e brigar lá, ele vai ter que ter um preparo melhor, né? Então vai subir o nível de qualidade do atendimento, né? Exatamente. Quando a gente olha isso, o que a gente pode ver disso, né? A gente pode ver nessa área de serviço um vislumbre do que aconteceu na área de direção, de motoristas, né? Então, o que a gente tinha, assim, sei vocês, mas quando eu era criança, adolescente, andar de táxi era, nossa, cara, não sei se vocês tinham experiência disso, mas na verdade acho que eu andei de táxi uma vez ou outra quando fui no aeroporto, mas assim, era coisa de rico andar de táxi com motorista que busca você, né? Então, um dos principais papéis da tecnologia é gerar acessibilidade. Então, quando a gente fala assim, tem pessoas, Uber, 99, etc., geraram um certo tipo de emprego diferente para as pessoas, mas também deu acesso a ter coisas que a gente, por exemplo, não tinha antes. Então, hoje praticamente qualquer pessoa tem condição de pegar Uber, cara. Às vezes o Uber aqui custa R$10 para você ir daqui e ali, enquanto o ônibus era, sei lá, 5, 6, dependendo. 4, 5, 6. Então, gera acessibilidade. Então, o que aconteceu o que o IoT fez com o mercado de transporte, certo? Que é uma profissão mais simplificada, que não exige tanto refinamento. Ele conseguiu ligar uma demanda com um prestador, certo? Que no caso do motorista pode ser uma pessoa mais simples em relação à formação. Agora, quando a gente fala de um perfil técnico, imagina o seguinte: se a gente conseguisse fazer esse processo, mas de uma forma positiva, não negativa, como dizem uberização, por exemplo, de precarização, mas na verdade fazer um processo de competição por competência, onde você teria a classificação desses profissionais por especialidade, e você não faria como os penduradores que você faz hoje. E você focaria que uma pessoa tivesse acesso a consertar mais vezes o mesmo tipo de máquina para que ela tivesse mais velocidade nesse reparo. E não fizesse como faz hoje. Como é que é um contrato de manutenção, por exemplo, de quem pega um KFC, um Burger King, Girafas, qualquer desses fast food de mercado? De shopping. Como é que funciona o contrato de manutenção? Vai um cara lá, aí vai um técnico ou dois, que seja um técnico ou ajudante. Esse mesmo cara vai olhar ar-condicionado, ventilação, coifa e geladeira. Esse cara vai ser especialista em quê? Em absolutamente nenhum desses, certo? Ninguém é bom em todas as coisas. Só que, pensa num shopping, quantos máquinas de sorvete eu tenho? Da Taylor, por exemplo, um monte. Quantos ar-condicionados, fancóis eu tenho lá? Um monte. E se a gente tivesse unificado todas essas máquinas no modelo de IoT e a gente fizesse as máquinas puxarem e você pudesse colocar técnicos qualificados de acordo com competência para o mesmo técnico atender vários tipos de clientes de forma descentralizada? Como é que seria a competição de qualidade de mão de obra e hora técnica?
Olha que loucura isso pode ser gerado através do IoT. Então, aí quando a gente fala, para que o fabricante gostaria de ter informações? Para que ele possa centralizar, na verdade, o serviço e que você tenha uma mão de obra mais qualificada, melhor paga e melhor distribuída, ao invés de fazer como é hoje. Como é que é hoje? Eu tenho uma empresa, certo? Existe um especialista técnico nessa empresa, que detém a confiança com a relação com esse cliente, e ele, por conta da competitividade no mercado, por conta desse monte de gente com chevette com escada em cima com o sobrinho, certo? Faz com que o preço caia lá no chão, e aí você tem que precarizar toda a mão de obra. E aí toda a mão de obra é barata e desqualificada. Não é assim que é o processo? Exatamente. E aí, é isso que tecnologia. Aí quando a gente fala de ser acessível, é isso que gera acessibilidade. Mas diga aí, o que você pensou depois dessa loucura toda? Fala aí, mano. Não, enquanto vocês estão conversando aí, eu tô pensando aqui, né? O Caleb tocou num ponto que eu achei interessante. Eu não gosto de usar esse termo pendurador, né? Porque ele é muito comum aí no mercado, mas embora seja aí um profissional marginalizado, pelo que a gente pode perceber, né? Eu prefiro dizer que é um instalador que ainda não tem a competência aí necessária, né? Que faz um bico de instalador, né? E tal. Pensando nesse aspecto da tecnologia, dos IoTs, eu fico pensando assim, ó. Imagina uma instalação onde você tivesse, por exemplo, uma obra. Ela tem uma entrada de dados onde você coloque toda a documentação de todos os profissionais que trabalham lá e automaticamente essas informações vão parar num banco de dados dos conselhos regionais referentes a cada uma das áreas, sabe? E aí o conselho vai saber, ó, tal obra, pelo QR Code, né? Eles vão saber, ó, leitura do QR Code, ó, essa obra aqui, ela tá de acordo, ela tem um número, você consegue verificar instantaneamente quem é que está prestando o serviço, se tem toda a documentação, sabe? Eu acho que isso ia garantir a qualidade do serviço prestado e ia reduzir a probabilidade de você ter um profissional que não está qualificado e habilitado executando um serviço que exige a mão de obra técnica, né, especializada, por exemplo. Eu vejo numa situação dessa aí, a internet das coisas trabalhando para ajudar. Talvez seja uma coisa mais algo mais administrativo, né? Não é tanto aí nos equipamentos em si, mas eu acho que são questões importantes que a gente também tem que considerar, sabe? E eu vejo aí num médio prazo, talvez longo, né? Não sei, talvez eu esteja sendo muito otimista, é, a, a- a- essa inteligência ser aplicada nesse tipo de situação, sabe? E aqui, ó, como o Fernando da Fiotec falou, tem um amigo que presta serviço pro Burger King de Goiânia e de Brasília, com câmara fria, máquinas de sorvetes da central de ar. Acho que ele estava Olha, falando, desculpa, Fernando. Acho que eu perdi aqui a continuidade do seu raciocínio. Mas, é, enfim, eu vi que ele estava falando aqui a questão do controle técnico é a questão que eu até tinha instalação. comentado, né? Sobre o pessoal. Acho que ele está comentando sobre aquela questão de você ter um único profissional que olha todas as máquinas e espero que esse amigo dele seja muito bom no que ele faz, mas assim, praticamente a gente como ser humano é difícil a gente ser muito bom em tudo, ser muito ágil em tudo, isso é uma natureza nossa. Então, assim, ele já acabou de atestar aí que é realmente isso que acontece. Coloca um único profissional e esse cara tenta fazer malabarismo e lá e assim. E qual que é o resultado normal disso? Uma qualidade mediana. É o resultado normal. Às vezes você tem um lugar diferente, ok. Né? Naquilo que o Olha lá, cara o é cara é bom, referência. e nos outros ele dá uma cariocada. Aí ele só mostra o cliente o que ele fez bem feito. Bom, isso aqui a máquina tá gelando. Aí os outros ele dá uma cariocada e toca pro próximo mês. O cara é referência, então. Nesse caso, ele é um cara muito bom, tá vendo? Então, isso, de repente, ele é a pessoa que atende. Agora, sim, quando a gente começa a pensar em escala, a gente começa a ter um processo um pouco mais difícil de você manter um nível de qualidade nesse processo. E a gente também gerencia empresa de serviço, sabe como é que é difícil fazer isso ser prático, né? E você conseguir cumprir todos os critérios quando você começa a dividir muito, diluir muito o trabalho técnico que você tem que fazer. Sim. Sim, eu acho que puxando um gancho também, Leandro, essa questão do trabalho técnico e tal, falando um pouco de facilities, né?
e acho que vai bem de encontro ao que você falou, né? Essa gestão de todo, de pessoal da elétrica, ar-condicionado, hidráulica, tudo mais, né? Aqui a gente está focando só no ar, mas acaba todo mundo fazendo parte ali do mesmo universo, né? De facilities. Eu vejo que os IoTs vêm aí para podem agregar nesse meio, né? E eu queria saber de você, o que que você vê como possibilidades, né, para atuação dentro desse meio. Bacana. Falei um pouco sobre isso, sobre a questão das máquinas gerais de demanda, e aprofundando um pouco mais sobre isso, né? Até que na área da indústria a gente fala bastante sobre produção puxada e produção empurrada, né? Quando a gente fala da indústria, quando a gente empurra coisas porque tem que ser feitas. Então, imagina uma fila onde todo mundo fica produzindo independente do que o outro está precisando na frente, e aí tem uma pessoa que é mais rápida e acaba acumulando coisas na fila, enquanto alguém que é mais lento acaba atrasando esse processo e começa a criar gargalo. Isso a gente chama de produção empurrada. A puxada é basicamente você só começar a trabalhar quando da frente já concluiu o trabalho dele e está disponível para trabalhar. Qual que é a diferença disso? Você não cria fila. Como é que a gente transporta isso para o mundo da manutenção? Hoje a gente tem processos de verificação e análise que são feitos simplesmente porque é necessário por norma, ou por lei ou por alguma coisa assim. E efetivamente a gente sabe que tem ações que você tem que fazer, por exemplo, no PMOC, que são absolutamente repetitivas, irritantes e muitas vezes inúteis, certo? Que a gente tem que fazer para cumprir regra, certo? E outras são extremamente necessárias. Agora, sim, muitas vezes, por conta de cumprir norma, cumprir regras, é colocado, por exemplo, uma periodicidade de trabalho, todo mês tem que fazer tal coisa, e etc e tal, que nem sempre aquilo é extremamente necessário se eu tivesse um outro tipo de modelo de controle. Simplesmente por uma questão de garantia de qualidade. Então, o que isso tem a ver com esse processo? Então, ao invés de a gente fazer processos de manutenção, por exemplo, mensais, vamos fazer uma analogia prática disso. Ao invés de fazer manutenção todo mês, e se eu tivesse indicadores que dizem para mim quando de fato é necessário fazer manutenção e eu diluo, na verdade, esse período de manutenção um pouco mais longe, porque eu tenho indicadores e não preciso fazer verificações e ações efetivas no equipamento. Por exemplo, então, na verdade, a gente para de fazer um processo de manutenção empurrado, que é o cumprir regra e criar fila, e muitas vezes ir lá, cumprir tabela, carimbar papel, e a gente começar a fazer um processo de manutenção puxado, onde o próprio equipamento demanda trabalho da gente e gera processos de necessidade preventiva porque ele mesmo se enxerga dessa forma. Então, como é que o IoT vem para impactar positivamente, drasticamente o mundo de facilities? É simplesmente a gente fazer a alteração do modelo de manutenção periódica, preventiva, para uma manutenção programada automática. Então, sai um pouco do processo de ser preditivo apenas, que o preditivo é você, por exemplo, começar a ver, por exemplo, que já deu a hora do rolamento, por exemplo, só. Mas quando eu começo a medir, na verdade, que esse rolamento está esquentando, ele está fazendo um barulho, ele está vibrando um pouco mais. E aí você não chega a ser preditivo no sentido de prever, mas que você já tem indicadores técnicos que isso está acontecendo. Então é um trabalho de preventiva estratégica, onde a gente muda todo o estigma de processo de manutenção, de um processo que detém um profissional especialista que fica demandando atividades específicas para as pessoas, para que uma máquina tome conta desse processo e demande as atividades de forma automática. Olha que loucura que, na verdade, pode virar o jogo do processo de manutenção se isso for dessa forma. Mas aí o nível de tecnologia vai subir muito na máquina, né? Hoje a gente já tem alguns PRFs que eles já tem um nível meio que absurdo de tecnologia, onde elas fazem algum controle. E agora, além de ela fazer esse controle, ela faz um monitoramento e comunica isso a uma base, né, de quem está cuidando disso. Esse nível de tecnologia vai aumentar e muito, né? E também vai demandar um outro tipo de profissional, mais habilitado ainda. Hoje é difícil de achar alguém que conhece bem do VRF, e às vezes a gente encontra, mas como são várias marcas, ele é dedicado a uma marca. Eu conheço bem esse aqui, tal marca, né?
aquele cara que conhece de tudo é meio complicado, porque é muito peculiar um para o outro, né? Então, imagina esse nível de tecnologia para o cara saber fazer toda essa manutenção. Você vê algo desse nível, assim, aumentando muito essa tecnologia das máquinas? É aí que vem alguns pulos do gato que só dá para fazer porque tem a internet das coisas. Veja bem, o grande objetivo não é que a máquina já venha embarcado tudo isso. Não, isso pode acontecer, mas o grande fim, na minha visão, é que a gente tenha prestadores específicos ou tecnologias pontuais para esse tipo de solução. Falando praticamente o que a gente faz aqui, tá? Então, assim, eu não faço alteração da máquina. Então, assim, eu tenho meu Smart Mod implantado aqui no meu ar-condicionado, vocês estão vendo aqui em cima. Desacoplei ele um pouco para ver se dava para ver um pouco melhor. Ele está aqui. A máquina continua 100% original, não fiz nenhum tipo de mudança. Mas eu tenho aqui um sensor de temperatura medindo o retorno, um sensor de temperatura medindo o insuflamento, eu tenho um sensor de corrente elétrica nesse equipamento, e a gente está dando comandos nesse equipamento remotamente. Então, se eu não estivesse comandando nada, só fazendo a leitura, o que eu consigo saber de uma máquina fixa que eu tenho retorno e insuflamento medindo? Eu consigo saber como é que está o rendimento dessa máquina através do fluxo. Uhum. E a partir daí eu já começo a gerar alguns tipos de indicadores. Então, assim, o que a gente precisa, o que vai ser acoplado nas máquinas, na minha visão, utilizando a IoT, são dispositivos baratos, fáceis de colocar, fáceis de ser conectados, que eu adiciono elementos dessa máquina e torno isso inteligente. Então, vai acabar que a gente vai começar a separar homens e meninos aqui da seguinte forma. Eu vou ter empresas que não detêm nenhum tipo de tecnologia, continuam no modelo tradicional, e vai ter empresas que utilizam tecnologia para ser mais competitivo. E essas empresas que têm tecnologia, elas vão começar a dominar o mercado de uma forma que essas aqui vão começar a se tornar irrelevantes. É isso que é a tendência que eu vejo como mercado. E você tem, hoje, um pouco disso quando a gente fala de aplicativos de rastreamento de serviço, OS, e gerenciamento de OS. Então, nisso a gente já consegue ver um pouco desse vislumbre, mas sem sensorização. A partir do momento que a gente começa a evoluir para esse nível, facilita um pouco em relação à implantação. Por quê? Porque nós não temos uma tecnologia embarcada que é muito complexa. O que um Smart Mod nosso faz? Ele é um dispositivo que eu coloco lá, plugo um sensor de temperatura aqui, colo o sensor de temperatura com fita dupla face e está pronto. Está tudo em nuvem, está tudo pronto. Então, exige sim um nível de especialidade desse técnico? Um pouquinho. Mas exige que ele seja nosso, o as da eletrônica? Não. Então, assim, isso resolve um pouco desse problema. Nesse caso, ele vê um investimento tanto pessoal quanto estrutural. Acredito que seja, né? Tanto ele enxerga como necessidade de investir tanto nas pessoas quanto na estrutura da empresa para poder atuar nessa área. Eu acho que, de fato, assim, num primeiro momento, para você se adaptar, para você aprender, para você entrar nesse mercado, vai exigir. Mas é diferente de como a gente conversou na live de ontem. Você não precisa pôr o cara, ele não precisa ser um gênio na matemática, um gênio nas áreas para conseguir trabalhar, né? Basta que ele seja interessado, queira estudar e aprender. É possível ele fazer, né? Mas ele não precisa fazer uma faculdade de 8 anos para aprender a fazer aplicar as IoTs num sistema de ar-condicionado. E é bem assim, longe de ser como um VRF, por exemplo. Eu sou especialista, eu desenho placa eletrônica e sempre que eu abro o VRF que eu nunca vi, eu tenho vontade de chorar. Entendeu? Acho que vocês já passaram por isso. Você abre aquele negócio, aquele monte de capacitor e cabo para tudo quanto é lado, você fala assim, meu Deus, deixa eu voltar para a escola, que eu acho que eu não aprendi nada. Eu imagino, a gente que já tem um pouco de familiaridade com eletrônica se sente assim, eu fico imaginando, sei lá, alguém que não tem muita familiaridade com elétrica e eletrônica quando abre um bicho desse, né? Deve sentir desespero e vontade de ir embora. Eu acho que esse é o sentimento principal. Assim como você falou da Caleb, acho que deve ser por aí que você estava imaginando, certo? Caleb? Oi? Ficou um pouquinho, eu não entendi. Repete, por favor. Na verdade, o questionamento foi o que dá um sentimento em relação à barreira de entrada é ser aquela complexidade que é o VRF, aquela loucura que é o VRF, certo? E aí nosso objetivo com a IoT é ser um pouco mais simples. Acho que
É por aí que você estava imaginando a barreira de entrada? Porque quando a gente fala hoje de entrar para o nosso setor, né, hoje é muito fácil. Hoje não tem tanta tecnologia assim em todos os equipamentos. Então, eu preciso de arrumar um ar-condicionado. Beleza, eu consigo instalar, eu consigo fazer a manutenção. Até os refrigeradores e tudo mais. Né? E quando a gente vai ter o fabricante cuidando disso, e um pouco mais de tecnologia, né, o que você falou do VRF. O cara vai chegar lá e agora, como é que eu mexo nesse dispositivo aqui? Deixa eu medir aqui, mas não, eu preciso de olhar esse aparelhinho do lado que é na internet. Mas como que faz? Eu preciso de ir lá no fabricante perguntar como que faz. Ou então, eu preciso de um acesso. Não sei, eu acho que o caminho seria por aí, né? O fabricante, ou aqueles que controlam, vão ter o direcionamento do funcionamento da máquina. Então, deu um problema, vou chamar o Zé da esquina. O Zé da esquina vai chegar lá com o multímetro, teste, a chavinha, vai abrir e fala, não dá. Se eu medir aqui, não dá. Eu vou apertar, vou tirar, põe gás, tira gás, mas às vezes é um comando pelo celular que você precisava de fazer, né? Às vezes o aparelho hoje já tem isso de uma forma simples, né? Um exemplo simples, que a gente chega em alguns aparelhos e tá lá piscando, tá piscando, tá piscando. E você fala, caramba, que erro é esse? Né? Para quem já trabalha, é normal, é uma telinha quadriculadinha, né? Um símbolo, né? Um desenho quadriculadinho e parece uma telinha e tá piscando. E se você já não foi lá há muito tempo, você vai olhar e falar, não, é filtro, né? Uhum. O desenho é de filtro. Às vezes o cara vai chegar e vai procurar o erro, vai, não, deixa eu medir nessa placa aqui, deixa eu ver se está chegando energia, deixa eu ver se é pressão de fluido, deixa eu ver se é outra coisa e tal, e não consegue encontrar. Mas era só tirar o filtro, limpar, colocar de novo, apertar o reset, que o aparelho ia ler e está tudo certo. Então, eu acho que isso sim vai ser elevado, né? Hoje, essa questão do filtro, são exemplos, é bem simples, é muito comum isso. Mas quando o cara chegar lá e tiver um dispositivo desse, você faz isso aqui, eu posso tirar? Eu vejo muito isso, e eu vi isso hoje, né? Que assim, tem a tecnologia que alguém pensou, que alguém colocou. E chegou uma pessoa, um técnico, que não conhece aquela tecnologia, mas conhece o equipamento antigo. Então, o que ele fala? Não precisa disso aqui. Ele vai e tira. Né? Sim. Então, tinha uma câmara fria, né? A gente foi para a manutenção na câmara fria. E tinha a válvula solenoide para fazer o pop-down. E o rapaz foi fazer manutenção, foi procurando um erro, tirou a válvula solenoide. Só que o pop-down é para aliviar a partida do compressor, né? E E agora vários ele outros. passa pesadão, né? Então ele tirou, jampeou o sinal e deixou. Atrapalha o equipamento de funcionar? Não, vai funcionar. Mas aquilo tá ali por algum motivo. Mas por que que tá? Entendeu? Se tivesse danificado, era trocar, não tirar. Então a gente tem muito isso. É uma tecnologia muito simples, né? Hoje, né? A solenoide, né? Já está bem ultrapassada, mas Nossa, é uma tecnologia que tá ali. é muito antiga, né? Já. Eu queria aproveitar isso que vocês estão falando aí, né? Porque ontem é que você não conseguiu participar da live de ontem, Caleb, mas ontem a gente conversou sobre a adaptabilidade das máquinas, né? Dos equipamentos ao uso das IoTs. E eu queria perguntar para você, Leandro, o que você acha? Você acha que os próximos equipamentos, com o passar do tempo, eles podem vir já com essa tecnologia embarcada? E aí, assim, depois disso eu te pergunto, o que que a gente tem que estar atento dentro dessas tendências, assim, né? Porque hoje, como você falou, você estava falando ontem, né, que a ideia é que esses elementos da IoT possam simular a ação de uma pessoa. Hoje é assim que funciona, né? Basicamente assim, mas no futuro, você acha que a máquina já vai vir pronta? Como é que é isso? Até juntando um pouco do que o Caleb falou, que você falou, tem uma máquina, um splitão que eu gosto muito, que eu sou fãzaço, assim, sempre que tem um projeto eu arrasto ele pro projeto, que é o EcoSplit da Carrier, né? Não sei se vocês conhecem esse equipamento, mas ele tem um misto de inverter com fixo e eletrônica, e bem pouca eletrônica, que faz muita coisa, que tem bastante de IoT, inclusive nosso dispositivo se integra a ele de uma forma bastante simples, e a gente consegue controlar essas máquinas remotamente. Por quê?
ele tem muito de IoT, e aí eu vou responder as duas coisas ao mesmo tempo, falando do EcoSplit da Carrier e fazendo uma propaganda gratuita, e eu não ganho nada com isso. Nem a gente, pessoal. A Carrier então, não está nos patrocinando ainda. Aliás, Carrier patrocina o canal Clima. Vamos lá. O que a gente tem aqui? Alguém da Carrier está aí? Carrier, eu integro o dispositivo de vocês, me coloca aqui como credenciado oficial. Então vamos lá. Lá tem uma placa eletrônica, certo? Simples assim, pensando em eletrônica, em relação a componentes. Ela faz medição lá de corrente de compressor, temperatura de sucção, temperatura de linha de líquido, temperatura de condensação, temperatura externa, temperatura... Cara, ela tem lá, tipo assim, internamente, ela tem uns 8 sensores de temperatura medindo todo o ciclo. Ela mede corrente elétrica dos dois compressores. Ela não trabalha com o sistema inverter diretamente, só no sistema só o condensador. E ela dá 60 tipos de alarmes automáticos e não deixa a máquina trabalhar fora de regime de jeito nenhum. Não quebra compressor nunca. Porque, sei lá, a temperatura de sucção começa a chegar a 25, 26 graus, ela derruba a máquina dá alta temperatura de sucção e não deixa trabalhar, gera um alerta, tem um controlinho. Então, eu acho que os caras conseguiram chegar no ponto de equilíbrio entre ter tecnologia com a IoT, assim, não é IoT porque não está ligado à internet, mas tem muito desse princípio, e consegue gerar alertas automáticos. E a gente, vislumbrando como é que ela opera, já mergulhamos de cabeça para fazer integração dentro dela. Ou seja, o que estava acontecendo, por exemplo, ontem num cliente nosso remoto? A sala não gelava de jeito nenhum, mesmo o cara colocava 17 graus no set point. Por quê? Porque o sensor remoto estava fiado dentro da sucção. Certo? Falando de técnico para técnico aqui. Aí o que a gente fez? Olhou, olha cara, sua temperatura ambiente pelo nosso dispositivo de medição de temperatura ambiente está marcando 24 graus na sua sala, mas seu sensor remoto de temperatura de sucção está marcando 15. Logo, pode verificar que o sensor de temperatura de sucção está errado. Chegou lá, o negócio estava amarrado no tubo de cobre, sei lá por quê, porque alguém bonito fez isso. Aí o cara simplesmente tirou, colocou no ambiente controlado, a máquina voltou a rodar. Esse nível, isso está em São Paulo e esse problema estava no Rio de Janeiro. E eu diagnostiquei isso ontem só olhando um gráfico. Na verdade, a plataforma começou a mostrar que tinha uma divergência nesse processo e já deu para a gente essa direção. Então, respondendo um pouco, as máquinas tendem a ser um pouco mais assim? Tendem a ser um pouco mais assim naturalmente, como aconteceu com a evolução do splitão, do EcoSplit da Carrier. E por outro lado, quem não tem isso, já tem dispositivos baratos como o nosso, que tem condição de fazer exatamente o que esse negócio do EcoSplit da Carrier faz, sem você ter que alterar a originalidade da máquina, só colando ele do lado dela. Então, é um misto das duas coisas que pode ser agora. Então, hoje mesmo eu estava em casa, antes de vir para cá, comecei a trabalhar na nossa plataforma e adicionei uma integração pronta que estava no OpenSUSE na internet, eu conectei na minha central que eu tenho na minha casa, que é semelhante ao que a gente usa nos clientes, que eu tenho uma na minha casa. Aí já apareceu lá, pode fazer integração com o LG WebOS, que é da minha televisão, que minha filha estava vendo lá os contos de Green no Netflix. Aí simplesmente eu cliquei OK, ele já integrou e eu já comecei a controlar através da minha central minha televisão com um clique só. Então, a IoT possibilita esse tipo de integração automática quando as coisas começam a ficar dentro da rede. É muito louco isso, cara. Então, assim, boa parte das máquinas já vão vir com isso e a tendência é que elas já estejam integráveis, como aconteceu com a minha televisão, certo? Com o tempo, através de plataformas que fazem a integração que a gente usa aqui. E, por outro lado, cada vez mais vão ter dispositivos fáceis de implantar para conseguir ter esse tipo de coisa. E aí, respondendo o que a Mari falou para acabar, o que a gente precisa saber para aprender para isso, né? É importante a gente ficar ligado a essas evoluções de tecnologia, 5G, impressão 3D e esses elementos de comunicação. Assim como eu falei no primeiro dia, aprender um pouquinho sobre essas tecnologias, acho que é legal, curiar de verdade, tá? E principalmente não se abster de aprender essa parte eletrônica. Isso, quando a gente fala assim, só um técnico, o que eu tenho que fazer? Vai lá na Carrier e aprende a mexer no EcoSplit da Carrier, só isso. Vai lá na Hitachi, no caso, do splitão inverter deles, aprende como é que é a relação da placa eletrônica com o inversor quando ele manda o sinal analógico, por exemplo. Que são coisas que eu vejo aqui que é difícil encontrar um técnico que entende qualquer coisa dessas coisas, é muito difícil. Então acho que o primeiro passo seria se integrar e pular um pouquinho de cabeça nisso
e ser menos soldador e pendurador e muito mais conhecedor desses elementos. Então, de fato, a gente precisa conhecer a base, né, do funcionamento e evoluindo, né, o conhecimento de acordo com a tecnologia for evoluindo. Então, primeiro tem que saber o funcionamento do equipamento, como que ele vai se entregando com a tecnologia e depois como que toda essa tecnologia está indo para o IoT, né? E aí, eu acho que quando a gente vai acompanhando essa evolução, para nós que somos manutentores, para vocês poder fazer a manutenção, você vai saber que já conhece o processo, né? Já tem essa habilidade. Então, seria esse o caminho. Lógico que tem que ir atrás de um treinamento, ir atrás de um curso, alguma coisa, mas não ir para o último degrau direto, né? E é isso. Vai acompanhar o que deu certo. Eu imagino que, praticamente falando, a gente sabe que é difícil ter um profissional 100% completo. Eu sou um completo inútil em pendurar um ar-condicionado, em colocar um split na parede, certo? Já tenho pessoas que trabalham comigo que são incríveis em fazer isso e numa integração Wi-Fi apanham um pouco. Então, eu acho que vai haver uma naturalidade no processo que as empresas de serviços vão ter técnicos muito especialistas nessa parte mais mecânica, certo? Apertar chave, porca, tal, flange. E você vai ter outros, e vai ter que ter um timezinho aí voltado para essa área de controles e eletrônica para dar suporte a esse processo, um time especializado. E se eu fosse chutar uma especialidade, eu sou um técnico agora, e eu preciso chutar uma especialidade que eu faria, eu não aprenderia, por exemplo, instalar um ar-condicionado diretamente. Eu aprenderia a gerar algum tipo de diagnóstico e me aprofundaria nessa área eletrônica que, com certeza, esse é o grande oceano azul que tem hoje em dia para fazer manutenção ou gestão de processos. É onde tem uma lacuna, né? Onde está aparecendo uma grande lacuna, porque os técnicos que entram na área, os mais antigos, estão mais na parte mecânica, né? E o cara sair da parte mecânica e migrar para a parte eletrônica, eletroeletrônica, não é fácil. Muitos conseguem, né, a dominar ou fazer essa migração e, poxa, eu consigo sim fazer uma manutenção, eu consigo sim fazer um diagnóstico, eu consigo instalar e se der algum problema eu vou lá e consigo fazer os testes e tudo mais. Mas se o cara que está entrando olhar essa parte eletrônica, elétrica, como um oceano azul, ele vai poder se dar muito bem, porque está chegando agora, né? E está crescendo muito, né? A tecnologia, várias oportunidades, várias possibilidades, vários tipos de equipamento, várias marcas produzindo equipamentos, né? Então está crescendo muito essa parte. Eu vi uma manchete, eu não parei para ler, mas eu achei assim até engraçado. Várias marcas entrando com ar-condicionado. Como que chama essa a marca de celular japonesa aí que fica brigando Xiaomi. com Xiaomi. Xiaomi. isso? Ela produziu um ar-condicionado e colocou no mercado, entendeu? Então, é ruim? Não, é mais uma marca que está aí. A gente vai ter que ver se ela se dá bem no nosso mercado. Não sei se está no Brasil, se não está e tal, mas eu vi que ela produziu. E vai vir com tecnologia, vai vir com várias outras coisas, lógico, que seguindo o mercado. Então, o que eu quero dizer? Cresce muito. Então, se o cara se atenta para isso, tem bastante mercado. Inclusive, falando em Xiaomi, a gente já acabou de fazer a integração de uma tecnologia nova hoje, onde o nosso Smart Module, através de comunicação Bluetooth, já é possível fazer a conectividade e integração de todos os dispositivos IoT da Xiaomi. Inclusive, esse ar-condicionado que está lá na China, ele já vem com uma tecnologia Wi-Fi embarcada, onde você consegue fazer a integração com a nossa plataforma sem alteração alguma na infraestrutura. Então, ela promete redução de consumo de energia, essa máquina aí, e promete conectividade e integração com plataformas de controle automática. Então, a Xiaomi já pegou, já enfiou o pé na porta, no peito, entendeu? E meio que tudo isso que eu falo, isso pode ser um vislumbre de futuro, ela já deu um tapa na nossa cara e já começou 2021 já dando isso no passado. Então, é algo que realmente tende a acontecer, e principalmente essas empresas chinesas que estão habituadas com enfiar IoT goela abaixo da gente, vai fazer o mercado ter que dar uma chacoalhada, uma mexida aí. Acaba impulsionando o mercado. É por aí o caminho. Leandro, aproveitando aqui, a gente vê, né, sem querer puxar uma sardinha aqui, né, fazer uma
uma propaganda, assim, os seus produtos, né, essas soluções que vocês oferecem aí na ProRound, como é que o pessoal pode fazer para adquirir, né, para conseguir instalar, como é que funciona aí? Vocês vendem o serviço de instalação também, né, as configurações, ou é possível a pessoa comprar um pacote e ela mesma fazer ali, se ela entende um pouquinho, fazer brincar, entre aspas, com essa tecnologia, como é que funciona isso? Legal. Agora a parte mais legal, a parte do jabazão direto aqui. Uhum. Vamos lá. Então, conhecendo um pouco mais a gente, entre proround.com.br. O que é ProRound? Pro de profissional, round de cão de caça. Então, na verdade, é seu cão de caça profissional que conta os seus problemas. Essa é a ideia do ProRound. Então, por isso que o nosso símbolo é um cachorrinho alerta. Então, são nossos dispositivos IoT. Então, entra lá em proround.com.br, você vai ver um pouco mais do que a gente faz, seguindo a gente aí. Para empresas, a gente pode fazer um processo consultivo, onde a gente faz visita, análise dessa infraestrutura, gera relações de payback em relação à aplicação da tecnologia, por conta do controle e otimização do uso das máquinas. Para prestadores que querem colocar isso no seu portfólio, entre em contato conosco, a gente credencia todo mundo como um treino pessoal e coloca ele como credenciado da gente, tem condições diferenciadas em relação a adquirir o produto, eles mesmos podem instalar, a gente fornece toda a plataforma, então nosso trabalho aqui é fornecer tecnologia e tornar todos esses prestadores aptos a estar nesse mundo que eu estou falando aqui. Então, assim, a gente não só está falando de futuro, como a gente está trabalhando para viabilizar esse futuro. Então, a gente aplica isso e ajuda e possibilita com que todo mundo faça isso. Então, o que a gente faz? Você compra o Smart Module, certo? Adquire ele lá, implanta no seu cliente, você compra sob demanda, não tem que ter estoque nem nada. A gente treina você em relação a essa aplicação, você vai fazer a instalação, conexão do Wi-Fi. A partir daí, a gente faz toda a configuração e suporte para você da plataforma e esse prestador começa a deter o poder desse cliente, onde ele vai ter toda a informação remota e o cliente, logicamente, vai ter economia de energia. Então, todo mundo ganha. O cliente economiza energia, o prestador detém o poder de estar em contato direto com esse cliente e possibilita que ele eleve o nível do serviço. Então, todo mundo ganha nesse processo e a gente ajuda esse mercado a estar cada vez mais forte e menos prostituído. Acho que esse é o grande objetivo da gente aqui também, como vocês começaram a falar aí. Então, para a empresa... valorização do nosso mercado, né, cara? Exatamente. E falando nisso, tem uma coisa legal, saindo um pouco da gente aqui, incluído, acabou de lançar agora umas palestras falando sobre BIM 7D, BIM, né, que é... BIM 7D? O BIM, que é o processo de construção integrado entre as plantas, certo? E agora está lançando o BIM 7D, que é o outro nível que inclui IoT e automação dentro do BIM. Caramba, que legal. Trabalho de lançar esse processo e é algo que vai entrar dentro do BIM agora para esse próximo ano. Então, acho que isso é uma coisa muito legal de saber. E aí entra coisas que a gente faz por aqui. Por exemplo, tem o dispositivo de medição de qualidade de ar, que pode controlar elementos de renovação de ar, dampers e etc. de forma automática. A gente tem dispositivos para fazer integração no EcoSplit da carne em splits, que nem a gente faz aqui. A gente tem elementos de monitoramento e controle de câmara fria. Então, vai desde geladeira, câmara fria, splitão, split, fan coil e assim por diante, sempre voltado para a ponta de uso e não para a central, certo? Então, quem quiser, tanto como técnico, estar com a gente nisso, ser nosso distribuidor, instalador e parceiro e buscar tecnologia, quanto para clientes que querem economizar, a gente está aí para ajudar. Sim, tá certo, cara. Bacana. Eu fiquei interessada nessa história desse BIM 7D aí, viu? Só cara isso, viu? Eu falei até... Tem um amigo que tá aqui que ele é engenheiro civil, que ele faz projetos. Ele falou, cara, você tem que ter BIM 7D, a gente tem que fazer uma parceria, porque você vai entrar arrebentando. E eu tô enrolando ele faz uns 3 dias. Braço Vinícius Camacho, meu amigo. E ele quer muito entrar nisso. Cara, bacana, eu fico interessada nisso porque eu tô começando, tô dando os primeiros passos aí. Eu sou neonata no BIM, então eu tô começando os primeiros passos, adquiri um computador agora que tem uma qualidade boa para poder rodar as plataformas do BIM, né? Então eu acho bacana, bom saber que interessante, vou buscar saber um pouco mais do que seria esse BIM 7D aí, né? Para começar a implantar nos projetos, né? Conforme for surgindo a necessidade. Mas bacana, bom saber.
Tá vendo? Eu Show. falo pro pessoal, sempre a gente começa um papo e a gente acaba falando sobre outras tecnologias, outras informações que vão chegar. E até sobre BIM mesmo. O pessoal tem uma certa resistência, mas o BIM é o futuro, cara. Uhum. O É, BIM é o BIM futuro, é. principalmente, eu falo do ponto de vista assim de projeto, projetista, é uma tecnologia que vai vir, porque a gente vai se integrar não só na fase de execução, elaboração de projeto, né, desenvolvimento de projeto, como também na execução da obra. E isso faz toda a diferença quando chega lá, quando o projeto chega lá na ponta, que é na obra onde começam a aparecer os problemas, né? E aí é onde tem as interferências. Então, o BIM vem aí para apoiar a gente nesse sentido e tornar os processos cada vez mais rápidos, os projetos cada vez melhores, mais, né, eficientes, reduzir a quantidade de erros que a gente vem a cometer durante a elaboração do projeto. Então, é uma tendência que vai vir, é só uma questão de tempo da gente abandonar essas outras ferramentas aí. E muito melhor ainda saber agora que você vai ter tecnologia, né, as IoTs aplicadas também ao BIM. Bacana, vamos saber. Show de bola. Precisando, vou fazer um pequeno jabá aqui. Precisando de um apoio aí para fazer projetos em BIM? Pode contar comigo. BIM, o que que é BIM? O que que é BIM? Fala aí, Mari. O Como é que é? Refri Regis perguntou: o que que é BIM? Pronto, agora vai. Peraí. Ah, chegando agora o Refri Regis. Olha, Refri Regis, você me pegou aqui de calça curta, eu vou falar a real. Eu não lembro o que significam exatamente as letras, o significado de BIM. Ela é basicamente uma metodologia de trabalho. Eu não vou lembrar agora exatamente a ordem, né? É uma metodologia de trabalho onde você trabalha com todas as disciplinas, né? Elétrica, hidráulica, ar-condicionado, arquitetura, estrutura, todas elas integradas numa mesma plataforma. Como é que é? Alguém não tá me ouvindo? Não, não, tô Tô ouvindo. ouvindo. Todas as disciplinas, inclusive automação agora. Isso, então, agora vem com a automação aí, né? Imagina só, a automação, IoT, tudo isso integrado numa mesma plataforma. Então, assim, você teria, eu vou dizer num termo bem básico, um software, né? Uma plataforma, onde você teria todos os profissionais desenvolvendo os projetos partindo de uma base única, por exemplo, de arquitetura, que ela pode estar sendo projetada ali em tempo real, né? E todo mundo trabalha em cima de uma mesma base. Isso vai facilitar você a reduzir problemas com interferência. Todo mundo vai trabalhar na base mais atualizada possível, né? Isso evita os erros de projeto que são muito comuns, de cada um trabalha numa revisão do projeto, e quando chega na hora da obra, cada um Tudo estava com a tromba, revisão né? 2, outro com a 4, outro com a 10, né? Principalmente estrutura que tem muita revisão. Então, a metodologia BIM, ela vem para isso, integrar todos esses processos e tornar a gestão também, a verificação e compatibilização de projetos, que isso em geral é feito pelos nossos colegas lá da arquitetura, torna a compatibilização muito mais dinâmica, muito mais fácil, né? E assim, tá tudo interligado, porque é um projeto bem compatibilizado, né? Um projeto que você faça que garanta que todo mundo trabalha na mesma base, no mesmo projeto, garante projetos de disciplinas bem executados, bem desenvolvidos. De um projeto bem desenvolvido, ele vai para orçamento, ele garante para você uma boa orçamentação. Então, você tem o valor mais próximo do ideal, mais garantido o valor, os resultados que você tem. E, por consequência, quando você vai para a obra, você tem menos problema com interferência, então você tem menos custo com serviços que Trabalho. você tenha que refazer, peças e material que você compre errado, compre em excesso. Então, tudo isso é uma cadeia mesmo. Um puxa o outro. Invariavelmente, um vai afetar o outro. Então, uma falha na base de arquitetura pode afetar lá na hora da obra, na hora que você está executando uma rede de dutos, instalando uma máquina, enfim. Então, de forma assim, não sei, acho que eu falei um pouquinho demais aqui, mas a metodologia BIM vem para abarcar todas essas disciplinas e tornar esse processo integrado, né? Que meio que é o que a tecnologia como um todo vem fazendo, né? Integrando tudo. Não sei Resumindo, se, acredito que, espero ter respondido você, Regis. Excelente, excelente. resumindo, é todo mundo mexendo na mesma planta de AutoCAD ao mesmo tempo e formando tudo, construindo o prédio, tudo antes em uma forma 3D, né? Ela é tridimensional, não é? Não é? Já forma tudo de forma tridimensional, não é isso?
o BIM. Isso é, ó, o Refrigeres falou aqui, ó. E as informações são compartilhadas entre os profissionais de diferentes áreas. Exatamente, Refrigeres. Então, assim, o arquiteto está trabalhando no projeto de arquitetura, conforme ele vai trabalhando, ó, teve revisão nas áreas tais, tais, tais. Essa revisão chega para mim, né, que sou do ar-condicionado, então eu recebo a informação de que, ó, a área da sala aumentou, o pé direito diminuiu. Então, por consequência, eu sei, isso vai me afetar o quê? Em carga térmica, disposição de equipamento, aplicação do tipo de equipamento ideal para aquele ambiente, entende? No caso da automação, né? Dependendo da área, ó, agora você não precisa mais controlar tantos pontos, você vai controlar tais pontos, reduziu as máquinas, aumentou, entende? Então, tudo isso trabalha junto e em tempo real. Antes de ir para a prática. Isso, antes de ir para a instalação, né? Bom, deixa eu só ver assim. Só ver se temos mais alguma pergunta. Acho que não. O Refri Regis encerrou por aqui. Bom, gente, chegamos aqui a 1 hora de live. Hoje tivemos uma interação, né, razoável com o pessoal. Ô, Refri Regis, espero que a gente tenha conseguido tirar a sua dúvida aí. Obrigada pela visita, por ter conversado aqui com a gente. E, em segundo lugar, eu quero agradecer aí o Leandro. Leandro, muito obrigada por encerrar essa série de lives aqui com a gente, trazer esse conteúdo maravilhoso, tecnologia, informação. Quero agradecer sua presença e a sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, até essa hora, né? Trazendo esse conteúdo pro pessoal, viu? Muito obrigada. Só mais uma perguntinha aqui, ó. Revi Regis, o meu arroba é @eusou.amariana. Caleb, primeiro, Leandro, faça aí, diga aqui aí qual o seu Instagram, faça a sua propaganda, o seu, da ProRound também, pro Refi Regis e todo o pessoal entrar lá. Segue a gente aí, então nosso Instagram é @ProRoundControles. ProRound é Pro, H-O-U-N-D. Então, ProRound Controles. Meu pessoal, @LeSolarenko, de Leandro Solarenko. E temos esses mesmos arrobas e redes sociais, tanto no LinkedIn quanto no YouTube. A gente tem alguns conteúdos legais também lá. E aí, aqui encerrando hoje aqui, então já desligou lá atrás sozinho. Por quê? Porque é prático e automação aqui. Chegando ao final, a gente já encerra esse processo. Então, segue a gente lá, espero por vocês. Espero poder contribuir cada vez mais. Sim, sim. Passe o seu também, Caleb, para quem não sabe, apesar que eu acho que o pessoal já deve estar mais escolado, né, nos nossos, mas fica à vontade aí para passar o seu também. E dar os agradecimentos finais. O meu arroba é Washington Caleb, né? Tá aqui em cima no cantinho, mas é Washington Caleb. Se quiser, segue lá. E a gente também tem o @canal Clima. Então, todo esse conteúdo. Certo. Eu quero agradecer Exatamente. o Leandro por ter vindo falar com a gente, pois foram 3 dias. É um conteúdo que a gente não tinha falado ainda, a gente não tinha entrado para falar de tecnologia no podcast. E dessa vez a gente aprofundou bastante, né? Eu acho que depois a gente pode voltar a falar desse assunto, abordar mais, porque é muito atual isso e é muito abrangente, né? É muito do nosso dia a dia. E é tecnologia, né? Muita coisa do que a gente falou, daqui a um mês vai ter muito mais novidade, vai estar atualizado. Pode ser que exploda uma notícia aí de uma inovação que a gente não saiba, então é tecnologia. Então, muito obrigado por ter vindo com a gente. Espero que o pessoal tenha gostado, né? Esse conteúdo vai ficar gravado. Acho que fica no YouTube também, né, Mari? Aqui no YouTube. Então, Eu vou até a semana que vem, eu vou pegar essas 3 lives e jogo lá no YouTube também. Então, o pessoal pode acompanhar tanto aqui quanto lá no YouTube, né? Aqui, lá já vai ser a gravação, né, pronta, mas vai estar disponível lá também. Eu vou fazer até uma playlist. Quem quiser pode acompanhar lá também. Não só isso, como os nossos outros vídeos também, as nossas outras séries de lives que já fizemos. Bacana, então, Eu vou só fazer o print aqui, ó. o pessoal que sempre vem acompanhar a gente aí, né? A minha mãe entrou Sim. aí, salve, não sei se Eu ela tá vi. indo. Um beijo aí, ela acompanhando a gente. E esse é o pessoal que sempre. Bom, é isso. Eu vou fazer só um print aqui pra gente poder postar no final da live. É isso, gente. De novo, muito obrigado, Caleb. Obrigado, Leandro, por estar aqui com a gente até essa hora. Obrigado por apostar e apoiar esse projeto. Caleb, obrigado por estar aqui comigo também, levando essas lives. E é isso aí. Obrigado, Leandro. Parabéns pelo trabalho, viu? Achei sensacional, fantástico, muito bacana. Bom saber que você está
caminhando, né, no sentido da tecnologia, muito bacana. Quero continuar conhecendo mais, né, e aprender também um pouquinho aí de IoTs aplicada à nossa área do ar-condicionado. Estou à E é disposição. isso, cara. Muito obrigada a vocês Futuramente, para a dois. oportunidade, estou por aí com vocês também, tá? Periodicamente, se quiser também. A gente vai falando e atualizando, porque, como o Caleb falou, a cada mês tem uma novidade, então a gente pode ir trazendo coisas bem interessantes aí para a gente começar a conversar e até de uma forma mais específica em alguma área, se vocês quiserem. Tá bom? Então, obrigado, excelente noite para vocês e sucesso para todo mundo aí. Tamo junto. Falou, Valeu, até mais. pessoal. Até Valeu, pessoal. mais, hein? Boa noite para todos, hein? Falou, Falou, tchau. até mais.